Fala galera, tudo bem com vocês? Você que quer saber qual o melhor tornado, se é o de 2.200, o 3.000 ou 5.600, então você está no vídeo certo. Vamos explicar várias questões para você sobre os parâmetros desse alto-falante e qual você deve escolher no seu sistema, que é muito importante, né? Tem muita gente aí que me pergunta, os inscritos têm muita dúvida aí em qual escolher no seu sistema, né? O Tornado é um alto-falante, pode dizer que é antigo, né? Mas por a eficiência dele, né? Por a resposta que ele traz de subgrave, por de subwoofer, né? Que é um subwoofer bem gostoso, agrada demais o pessoal ainda que usa aí. Você usando na litragem certa, meu amigo, para mim, é um dos melhores alto-falantes, me agrada demais. O Tornado, para mim, é uma referência para todos os outros alto-falantes, porque a minha proposta é mais subgrave. Se você quiser um grave mais seco, né, aconselho você procurar outros alto-falantes. Mas se você quiser os dois juntos ali, você bota numa caixa aí entre 60 litros a 65 litros, esse alto-falante vai agradar você também, né? Os amantes de subgrave gostam demais desse alto-falante. Mas antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito, se inscreva, viu, gente? Se inscreva aí qualquer dia da semana, hoje é segunda, né? Mas se inscreva qualquer dia para ajudar aí você que gosta de som automotivo, está no canal certo. Todo dia tem vídeo aqui no canal, todo dia mesmo. Se tiver vermelho aí embaixo, se inscreva, viu? Se tiver vermelho, aperte para você conferir um dos canais que todo dia tem vídeo de som automotivo aqui, que tá crescendo demais o canal, está crescendo demais o canal. Agradeço a todos vocês por isso. E vamos lá começar mais um dia de gravação aqui. Vamos lá, começar a gravação aqui. Pensa um quarto arrumado, viu? Mas eu tenho pra mim que lá envolvida é com droga. E agora solta a vinheta aí mais imoral do Brasil. Eu quase perdi a mulher por causa dessa vinheta, viu? Acompanha essa fuleiragem aí, acompanha aí. Droga. E para começar esse vídeo, gente, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês, né? Tem muita gente que tem um alto-falante de menos RMS, né? De 800 RMS, de 1000, 1500 e sempre migra para alto-falantes maiores. Pensa que tá tudo resolvido. Eu vou bater nessa tecla de novo, né? Muita gente migra para os alto-falantes, já aconteceu comigo, de mais RMS, pensa que vai aguentar mais, pensa que vai tocar mais e às vezes não toca, viu? Realmente. Isso é só sonho de vocês. O mercado aí tá evoluindo para mais RMS, né? É porque a gente perde. Essa é a verdade. A gente compra os produtos que tem mais RMS, né? Principalmente alto-falante. Tô falando de alto-falante, né? E às vezes isso não acontece, né? O som toca é menos. E nesse exemplo aqui, né, dos tornados aí, vamos explicar para vocês no final do vídeo sobre isso. Para você mudar para um alto-falante maior, você tem que trocar seu amplificador, botar mais baterias, mexer na sua caixa muitas vezes, né? Se você fez uma caixa para um alto-falante de 1000 RMS e você vai usar um de 2500 RMS, um exemplo que eu trago para vocês aí, não vai ser a mesma litragem. Às vezes você só vai gastar dinheiro com amplificador e bateria. Então, para deixar bem claro, mais RMS não é sentido que ele vai tocar mais. Cuidado com o mercado nessa parte, né? O pessoal tá indo por muito RMS e às vezes não toca nada. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. E agora vamos falar aqui do primeiro alto-falante, que é o Tornado 2200 RMS, que tem 1100 RMS, né? Que é muito consagrado aí no mercado. E vamos ver o preço dele ainda e as especificações desse alto-falante. E este aqui, gente, o alto-falante aí 2200, né? Que é 1100 RMS, é muito usado, como eu falei para vocês, no mercado ainda hoje. Ainda hoje ele tá esse preço aqui, né? A gente pensa que não tem para vender esses alto-falantes, mas ainda hoje no mercado existe sim. Você pode adquirir esse produto aí. Nas lojas físicas é um pouco mais difícil, né? Você só encontra mais usado, mas pelo menos aqui no Mercado Livre você encontra. Ele está de R$909, né? R$910, você paga o frete ainda. Aqui é frete grátis, né? É isso. Se quiser adquirir, logo eu quero adquirir um produto desse aí para me mostrar para vocês, passar um tempo usando ele para vocês verem como é top esse alto-falante, né? Tem muita gente aí que escolhe os outros alto-falantes aí que tá na moda agora de 1900 RMS. Esse aqui só tem 1100 e às vezes toca bem mais. Quem que diz? Dependendo da caixa que você usar, né? E a sintonia também, né? No caso, esse alto-falante é um subwoofer, né? E vamos dar uma olhada nas especificações desse alto-falante aqui. Esse aqui no caso é o de 15, né, polegadas. Eu já falei para vocês, 4 ohms, né? Eu já tive esse alto-falante, eu posso falar para vocês. Alto-falante que ainda hoje eu sinto saudade dele por o grave bem aveludado, bem cheio, cara. Um grave, você ouve todas as ondas ali. É porque eu tava usando uma caixa errada, mas eu sempre gostei desse alto-falante. É no caso 4 ohms, bobina simples. A sensibilidade desse alto-falante é 93 dB, né? Tem uns que tem mais 95, 96 dB e 93 por ser um subgrave também. A resposta de frequência desse alto-falante
alto-falante desce muito bem, né? Por isso que agrada o pessoal que usa subwoofer de 38 Hz a 1500 Hz, né? Às vezes o pessoal bota de 45 Hz, né, no começo aqui do corte. FS 41 Hz, QMS 16.3, QS 0.45, QTS, que é o principal aqui também, que o pessoal gosta muito desses parâmetros e é vital também, né? 0.44, né? VSA 76.3, né? E o referencial de eficiência é a eficiência desse alto-falante. Preste bem atenção aí, no final do vídeo eu vou explicar uma coisa para vocês. É 1.14, né? Um da Aeros mesmo, um exemplo da Aeros é o 2 pontos, se eu não me engano é 2.3, é o dobro, né? Mas ali tem outra resposta. Vamos falar aqui hoje desse alto-falante aqui, certo? Você gravar a referência aí dele aí, muito top mesmo. Aqui é o 2200, né? Que ele é de 1100 RMS, um alto-falante muito top que eu já usei e ainda hoje sinto saudade, né? Eu tenho vontade de ter outro alto-falante aí, um de 18 polegadas, viu? Que me agrada muito, cara. E agora vamos ver aqui o de 3000, né? Para ver se tem alguma diferença aqui sobre esses dois alto-falantes. O pessoal diz, ei, isso aqui o 3000 é o melhor. Ai, meu Deus, que coisa louca. E vamos dar uma olhada aqui nas especificações deles. Ele é de 15 polegadas também. Ele diz 3000, mas ele é de 1500, viu, gente? Deixando bem claro. E vamos dar uma olhada nas especificações. O corte desse alto-falante é de 38 a 1500, né? A mesma coisa do outro alto-falante, né? A sensibilidade também é 92. O QTS desse alto-falante é 0.44. O VAS 76.3, a mesma coisa do alto-falante, ele só muda porque ele aguenta mais RMS, né? No caso, ele aguenta 400 RMS a mais. Você pode ver as especificações dele aqui, tudo é a mesma coisa. Então só aumenta aí no RMS, né? É, isso dói, cara. Dói porque é verdade, cara. No caso, você tem que aumentar a sua bateria, aumentar a potência do módulo ali ou trocar o módulo, né? Não é tanta diferença não. Você pega no módulo aí de 3000, como já aconteceu comigo, você só aumenta a potência. Com isso, você tem que ter mais bateria, né? Você tem que dar um ganho ali para esse rapaz funcionar. Aí, na minha opinião, eu ficava com 2200. Com certeza eu ficaria. Você pode ver como é as mesmas coisas aqui. Não muda o RMS e o emblema aqui. E vamos ver o de 5600, né? O nome dele 5600, que é 2800 RMS. Tem muita gente, cara, tem muita gente aí que faz instalação, diz que ele só aguenta 1400 RMS, né? O comentário que rola aí nos bastidores é esse, que ele só aguenta 1400 RMS. Não sei, né? É a opinião dos outros aí que sempre falam. Eu nunca testei essa parte aí técnica mesmo, mas o pessoal fala que ele só aguenta 1400 RMS. Não sei. Não sei se procede esse comentário aí, né? Dizem porque tem várias questões sobre controle de cone e outras questões aí que o pessoal fala, né? Mas, na prática, eu não sei se isso é verdade. Comenta aí se você sabe disso mesmo, a fundo, se esse alto-falante aqui só aguenta 1400 RMS, né? No caso, ele tá bem mais caro. Pode ver aqui, 1.300, quase 1.400 reais, né? Também, né? Apareceu esse número aí. Então, vamos dar uma olhada aqui, também o de 15, né? Procurei aqui todos de 15, ele é subwoofer, como vocês viram. E está aqui, 4 ohms, no pico musical 5600. A sensibilidade desse alto-falante é 93, né? 93 o SPL dele. A resposta de frequência ele já aumenta um pouquinho, ó. Você pode ver como aqui já aumenta um pouco. É de 50 a 2500 Hz, que já muda um bocado, né? Geralmente os alto-falantes do mercado aí, outros alto-falantes de outras marcas, fica de 40, 45. Aqui já você tem que botar já começando de 50, para ele não mexer tanto. FS 51 Hz, RE 3.6 watts, QMS 18,27. O QTS já muda bastante, cara. O QTS aqui, ó, 0.5, né? No caso dos outros alto-falantes, o QTS aqui tá aqui, ó. QTS 0.44 e já que é 0.5. Muda muita coisa aí. E o principal que vocês olham aqui, a referência, né? Eficiência é 1.1%. Deu para entender aí? A eficiência desce drasticamente, né? No caso dos outros alto-falantes aqui, ó. Pode ver o 3000 aqui, é 1.14. E já no 5600 é 1.1, né? Pode ver aí como a diferença desce muito a eficiência desse alto-falante, né? Eu acho que por isso que tem muita gente aí falando que ele não é essas coisas como fala, não. Claro que muita gente usa, viu, gente? Eu sempre gosto de ver a opinião de vocês também. Se muita gente usa, gosta demais desse alto-falante. Dizem que na aparência mesmo, pessoalmente ali, ele é mais bruto, né? Como vocês viram aí, a frequência é mais alta, né? Que os outros alto-falantes aí para o corte. Até o corte é diferente de todos os alto-falantes, mas não deixa de ser bom, viu, gente?
Acho que o pessoal também não sabendo, né, como ele é diferente dos outros alto-falantes, tá? Ganham ali. E ele não deve aguentar a mesma, né, pressão que os outros, né? Deve ser isso. Como a eficiência é um pouco menor, você dá um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A Snake mesmo, é o Bass 4K, no caso ele tem 1.6. Esse aqui tem 1.1 de eficiência. Então, deixa a desejar um pouco. Aí você me pergunta, opinião própria, viu? Eu sempre gosto de dar a minha opinião aqui também. Você me pergunta, qual você usaria? Eu usaria o 2200. É mesmo, é? Com certeza eu usaria o 2200 comparado a esses outros dois alto-falantes aqui. Esse aqui também é bruto, cara. Ele é grande, muito grande, mas ele é enorme, cara. Eu já vi ele pessoalmente. Esse imã aqui é parrudo demais, né? Aí você olha de longe, quando vê o tamanho dele, você diz, pronto, esse aqui vai arrombar tudo. Mas na verdade você tem que ter boa alimentação, muita alimentação mesmo, para alimentar esse rapaz. Você tem que trocar seu módulo, né? Botar um pelo menos de 5.000, né? E tome bateria. E assim você gasta um bocado e às vezes não sai a eficiência que um que tem menos RMS faz. Mas fica a critério de cada um aí escolher qual alto-falante você deve usar no seu sistema. Eu sei que os amantes, né, desse alto-falante aqui, 5600, gosta demais. Mas quando você vai a fundo, testa ali, você vê um pouco de diferença, né? Cortes, eficiência do alto-falante. Não vou dizer que ele toca menos ou mais, né? Porque eu nunca testei botando os dois ali de perto. Mas eu só sei de uma coisa, você botando qualquer alto-falante na caixa certa, com uma boa alimentação, chama na pressão, viu? Pode ter certeza que vai tocar muito. Não depende do alto-falante fazer loucuras, né? Tocar muito. Depende da sua alimentação e da caixa que você usa. Eu sempre bato nessa tecla aí. Claro que tem uns alto-falantes ruim pra bexiga, né? Tem uns alto-falantes que não aguentam porrada, não aguentam nada, queima demais. Mas tem alto-falantes que não são tão bons, né? Que não queima, né? Não são tão bons, mas quando você tem a alimentação boa e uma caixa certa, toca de boa. Certo, gente? Fica a critério de qual alto-falante você deve usar, né? Se é o de 2200, 3000 ou 5600, né? Eu sei que os três é uma ótima opção, mas na minha opinião, sempre eu gosto de falar minha opinião, porque senão o pessoal pensa que eu estou influenciando, mas na minha opinião, eu escolhia, que eu já usei, o 2200 RMS, que me agradou demais. Era pouca alimentação, ele dava absurdamente um som lindo, forte, e é porque estava na caixa errada, né? Ainda tenho essa vontade ainda e eu vou fazer uma caixa certa para ele e passar um bom tempo usando esse alto-falante aí para mostrar para vocês a eficiência, que é top também, né? Para meu gosto, né? Você gosta de falar, para meu gosto. Se você quiser um grave mais seco, né? Aconselho você migrar para os alto-falantes aí do mercado que está, não é a proposta dos alto-falantes de hoje é um grave misto, né? Subgrave e ataque, né? Que agrada dois gostos ali. Já os alto-falantes da JBL é mais para subgrave, né? Você pode ver ali como já tem subwoofer. Mas quem gosta dessa proposta é top, cara. E aí, qual você acha que é melhor, né? Qual que você usa no seu sistema ou que você tem vontade de usar desses três alto-falantes aí? Comenta aí, que é muito importante o seu comentário para a gente saber aí o gosto dos brasileiros, certo, gente? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um e fiquem com Deus. Ótima semana a todos, ótimo final de semana, dependendo do dia que você esteja vendo esse vídeo. Deus abençoe a cada um e valeu!